Graça e paz, irmãos. Muito bom podermos nos reunir nesse domingo de manhã, agradecermos ao nosso Deus pelas suas bênçãos, pelo seu cuidado e aprendermos mais da sua palavra. Queria dizer a todos os irmãos que eu estou com muita saudade de todos, de nós estarmos juntos, de nós podermos adorar juntos, de nós podermos aqui estudar juntos, tomarmos aquele nosso café, batermos um papo depois da escola dominical, depois do culto, celebrarmos ao nosso Deus, celebrarmos a nossa união como irmãos depois do culto, como nós sempre fazemos. Espero que Deus esteja abençoando a todos, cuidando da saúde de todos e também fazendo com que essa pandemia passe o quanto antes, para que nós possamos estar todos juntos aqui na igreja. Vamos orar? Iniciando a nossa escola dominical? Pai bendito, muito obrigado, Senhor, porque apesar da distância nós estamos unidos pela fé, unidos por um só coração voltados ao Senhor. Que o Senhor esteja, ó Deus, nos abençoando, iluminando as nossas vidas, as nossas mentes, a fim de que possamos aprender mais do Senhor, Pai. Abençoa o teu povo, supra cada uma das necessidades que eles tiverem. Esteja, ó Deus, amparando e abençoando a cada pessoa que está vendo essa escola dominical. Nós te louvamos em nome de Jesus. Amém e amém. Queridos, eu quero partilhar do texto que está no livro de Atos. Atos, capítulo 2. Nós vamos ler a partir do versículo 31. Atos 2, 31 em diante, que diz assim. Prevendo isto, falou da ressurreição do Cristo, que não foi abandonado no sepulcro e cujo corpo não sofreu decomposição. Deus ressuscitou este Jesus e todos nós somos testemunhas desse fato. Exaltado à direita de Deus, ele recebeu do Pai o Espírito Santo prometido e derramou o que vocês agora veem e ouvem. Pois Davi não subiu ao céu, mas ele mesmo declarou: o Senhor disse ao meu Senhor: senta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos como estrado para os teus pés. Portanto, que todo Israel fique certo disto: este Jesus, a quem vocês crucificaram, Deus o fez Senhor e Cristo. Quando ouviram isso, seus corações ficaram aflitos e eles perguntaram a Pedro e aos outros apóstolos: irmãos, que faremos? Pedro respondeu: arrependam-se e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos seus pecados e receberão o dom do Espírito Santo. Pois a promessa é para vocês, para seus filhos e para todos os que estão longe, para todos quantos o Senhor, o nosso Deus, chamar. Com muitas outras palavras advertia e insistia com eles: salvem-se desta geração corrompida. Os que aceitaram a mensagem foram batizados e naquele dia houve um acréscimo de cerca de 3.000 pessoas. Até aqui. Vamos orar novamente? Senhor, abençoa-nos nesse momento de ouvirmos a sua mensagem, a sua voz, através da tua palavra. Toca as nossas vidas, encoraja-nos, transforma-nos para a tua honra e glória. Abençoa o teu povo em nome de Jesus. Amém e amém. Amados, nós temos uma grande dificuldade que é de falar de nós mesmos. Ainda mais quando é para falarmos dos nossos erros. Você gosta de falar de seus erros? De abrir para qualquer pessoa os seus erros, daquilo que você fez de errado, principalmente? Ou às vezes dividir coisas que são íntimas suas, da sua vida particular ali, com alguém que talvez você nem conheça, ou talvez você não tenha tanta intimidade assim? É claro que não, né, amados? Nós queremos sempre nos preservar. Alguns até escondem coisas muito difíceis de serem ditas. Alguns têm dificuldade, na verdade a maioria das pessoas tem dificuldade de falar
dos seus problemas, de falar da sua vida, de falar principalmente dos seus pecados. Quando nós olhamos para esse texto, a confissão de pecados nos é mostrada aqui quando Pedro fala à multidão, e então depois de Pedro ter falado com essa multidão, Pedro ali falando sobre Jesus, que Jesus se tornou rei, aqueles que os judeus haviam deixado de lado, não creram nas suas palavras, Deus o fez Senhor e Rei, muito mais rei do que o grande rei Davi, porque Davi não havia ressuscitado, mas Cristo havia ressuscitado e estava sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, não é? E ali estaria então estabelecido o seu reinado. Então surge a pergunta daquelas pessoas que estavam ouvindo tudo isso. Essa situação se passa no Pentecostes, no momento do Pentecostes, da festa de Pentecostes que já existia, quando o Espírito Santo desce sobre os apóstolos, não é, sobre os discípulos que estavam todos reunidos, e dali em diante, impelidos pelo Espírito Santo, eles começam a falar em línguas diversas, não é como se tivesse várias pessoas de vários lugares, para judeus de todas as partes que estavam ali para a festa do Pentecostes. Então eles começam a falar a respeito de Jesus, e todos aqueles que ouvem na sua própria língua entendem a mensagem, porque o Espírito Santo deu esse dom de línguas, ou seja, de falar em outras línguas que não a sua própria língua materna. Às vezes pessoas como Pedro, que era um simples pescador, mas que não era tão versado, por exemplo, quanto Paulo, que falava várias línguas, né, por causa do seu grande estudo. Porém, Pedro fala e todo mundo entende, porque é a ação do Espírito Santo. Não era uma língua ininteligível, mas era uma língua totalmente inteligível, ou seja, eu compreenderia plenamente naquele dia, se eu estivesse lá, eu compreenderia a mensagem que estava sendo proclamada e que era a mensagem do Evangelho. Ao ouvir esta palavra, o Espírito Santo toca a vida daquelas pessoas que a primeira coisa que fazem ao ouvir aquela mensagem não é pular de alegria, não é ficar feliz, mas elas fazem uma pergunta que é muito importante. Está aqui no versículo 37. Quando ouviram isso, os seus corações ficaram aflitos. E eles perguntaram a Pedro e aos outros apóstolos: irmãos, o que faremos? E então Pedro responde, não é? Arrependam-se e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos seus pecados e receberão o dom do Espírito Santo. Naquele mesmo momento, aqueles homens se colocaram em oração diante de Deus e confessaram os seus pecados. A confissão de pecados, ela é essencial para a transformação daquele que se rende a Cristo. A confissão de pecados é algo essencial para a vida da nova criatura, para o momento da sua conversão, quando ele se arrepende dos seus pecados, e então ele confessa isso a Deus, e também o acompanha durante toda a sua vida. Durante todos os momentos da vida do cristão, quando ele erra, quando ele peca, ele precisa se arrepender e confessar os seus pecados diante de Deus. Se ele cometeu pecado contra alguém, ele precisa confessar os seus pecados e pedir perdão. E acertar aquela situação com a pessoa a qual ele veio a lesar ou a trazer algum problema. Porque isso faz parte da vida do cristão. A confissão de pecados. A confissão de pecados, amados, ela é uma bênção para as nossas vidas. Deus não quer nos expor, Deus não quer nos fazer mal. O que Deus quer fazer com as nossas vidas é transformar as nossas vidas a partir dos nossos erros. Quando nós nos arrependemos, nós confessamos esses pecados e então nós somos levados a um crescimento espiritual. Da mesma forma que aqueles que são chamados, quando são chamados,
são chamados naquele momento em que se encontram, às vezes, cheios de pecados, cheios de problemas, com uma vida totalmente errada diante daquilo que Deus coloca como correto. Mas a partir daquele momento que eles se arrependem de todo esse erro, eles passam a viver uma nova vida. Uma nova vida não em pecado mais, mas uma vida de santidade, como é o que Deus deseja. É por isso que há mudança de vida, há mudança na maneira como se portar, na maneira como nós começamos a enxergar o mundo a partir da palavra de Deus, dos preceitos de Deus para a nossa vida. A confissão de pecados, ela é bênção para as nossas vidas. É por isso que é tão importante que no momento que você pecar, você se coloque diante de Deus e peça perdão a Ele. Você se coloque diante de Deus e clame ao Senhor para que Ele te abençoe, para que Ele transforme seu coração, para que Ele te dê forças para pedir perdão, para que Ele te dê forças para ser perdoado. Porque muitas vezes nós estamos tão machucados que nós não queremos perdoar. Mas o perdão é uma ordenança, não é um pedido, não é algo que seja, que você possa escolher. Pelo contrário, o perdão é algo que deve ser executado, porque ele é uma ordenança do Senhor para as nossas vidas. É por isso que é importantíssimo que você aprenda a confessar os seus pecados. Os crentes que não confessam os seus pecados, que acham que podem viver da maneira como quiserem, sem se colocar diante de Deus, sem se arrependerem dos seus erros, é porque se não há confissão, significa que a pessoa não está arrependida. São aqueles que normalmente, esse tipo de pessoas são aqueles que normalmente têm a sua mente cauterizada. A mente cauterizada, a cauterização dentro da medicina, é quando o médico usa um bisturi elétrico e ele vai passando para fazer o corte. Na medida que ele faz o corte, o próprio bisturi, por causa da eletricidade, ele vai fechando os vasos sanguíneos para que não haja um derramamento de sangue muito grande naquela cirurgia, naquele local. Então ele vai cauterizando, queimando. Muitas feridas no passado, por causa da falta de recursos, eram cauterizadas, queimadas com ferro quente, para que não ficasse doente, para que aquilo não criasse nenhum tipo de bactéria ou de bichos, né? E não causasse a morte daquela pessoa. Então a única solução que havia no passado era a cauterização daquela ferida, queimando aquela ferida a fim de que não machucasse mais. Pessoas com a mente cauterizada, elas não sentem mais dor pelo pecado e então não confessam seus pecados. Eu preciso então renovar a minha mente e viver para Cristo, para a sua honra e para a sua glória, para que eu experimente das bênçãos de Deus que vêm através da confissão de pecados. Não é confessar aos outros. Às vezes há pecados que são necessários que nós confessemos a outras pessoas, e isso é bom também, para que o outro ore por nós, para que o outro nos ajude. Porém, a nossa confissão é feita diretamente a Deus. É por isso que nós somos chamados ao sacerdócio universal. Nós não precisamos de uma outra pessoa para ouvir os nossos pecados, para que assim nós sejamos perdoados. Porque não há nenhum mediador, seja na terra ou seja no céu, a não ser Jesus Cristo, que é o nosso único e verdadeiro mediador. E não há ninguém com poder para absolver pecados. Nenhum homem sequer absolve pecados. Somente Deus absolve pecados. Somente Cristo, por Cristo, em nome de Cristo, é que nós verdadeiramente somos perdoados, é que nós somos absolvidos da nossa culpa, do nosso erro, do nosso pecado. É por isso que nós temos o sacerdócio universal. A palavra fala do sacerdócio universal de todos os crentes, ou seja, nós podemos nos colocar, eu não preciso mais de um sacerdote para que ele pegue o animal que eu comprei, para que ele imole aquele animal, ou seja, ele mate aquele animal no meu lugar. Agora Cristo pagou por todos os pecados, Cristo foi a expiação perfeita. Então agora, a partir de Cristo, eu não preciso mais do sacerdote para pedir perdão a Deus, como era feito antigamente no tabernáculo e nos templos. Mas a partir de agora,
eu mesmo posso me colocar diante de Deus e clamar: Pai, eu pequei, eu errei nisso, fiz isso ou aquilo, me perdoa, Senhor, porque eu estou arrependido. E todo aquele que está com o coração arrependido, Deus derrama do seu perdão e Deus abençoa a vida daquele que reconhece o seu pecado e quer endireitar a sua vida e se colocar no caminho do Senhor. Basta que nós olhemos para toda a palavra de Deus, nós vamos encontrando homens de Deus, pessoas de Deus, mulheres de Deus também ao longo da história, que se colocaram diante de Deus arrependidos e foram verdadeiramente transformados. Quando nós abrimos a nossa Bíblia em Gênesis capítulo 18 e vamos lá para o versículo 27, nós encontramos Abraão falando com Deus. Abraão pega e fala assim para Deus no versículo 27 do capítulo 18, não é? Mas Abraão tornou a falar: sei que já fui muito ousado a ponto de falar ao Senhor, eu que não passo de pó e cinza. Há uma confissão ali: eu não sou nada, Senhor, diante de Ti. Eu não sou nada para que o Senhor venha me abençoar. E Deus então o abençoa, ele foi atendido. Esse texto aqui trata da questão de quando Ló intercede pelas cidades de Sodoma e Gomorra. Senhor, e se lá houverem 40 justos e tal, o Senhor vai destruir a cidade? Não, por amor aos 40 não destruirá. Tudo bem, Senhor, eu sei, eu sou pó e cinza. Confissão. Eu sei que eu não deveria estar falando assim com o Senhor, mas e se houverem 30, e se houverem 20, e se houverem 10? Há uma confissão de Abraão diante de Deus, mostrando que ele é: eu sou pó, não passo de pó e cinza, diante da grandeza do Senhor. E ele foi atendido. Ló foi salvo. Seu sobrinho Ló foi salvo. Quando nós vamos seguindo, a gente pode olhar no Salmo 32 ou até mesmo o Salmo 51, quando nós vemos o próprio Davi falando com Deus, não é? O Salmo 51, a partir do versículo 3. Diz assim: pois eu mesmo reconheço as minhas transgressões e o meu pecado sempre me persegue. Contra ti, só contra ti, pequei e fiz o que tu reprovas, de modo que justa é a tua sentença e tens razão em condenar-me. Sei que sou pecador desde que nasci, sim, desde que me concebeu minha mãe. Sei que desejas a verdade no íntimo e no coração me ensinas a sabedoria. Purifica-me com hisopo e ficarei puro. Lava-me e mais branco do que a neve serei. Faz-me ouvir de novo júbilo e alegria, e os ossos que esmagaste exultarão. Esconde o rosto dos meus pecados e apaga, Senhor, todas as minhas transgressões. E aí o versículo 10 ele diz assim: cria em mim um coração puro, ó Deus, e renova dentro de mim um espírito estável, ou dependendo da sua versão bíblica, inabalável. É isso que é a confissão de pecados. Ele não escondeu nada de Deus, até mesmo porque Deus sabia. Deus manda o profeta Natan falar com ele, mostrando o pecado dele, porque ele estava vivendo uma vida totalmente fora de Deus, e Deus o amava, então foi lá e o abençoa. Seus pecados foram perdoados. Isso é bênção de Deus. Isso traz bênção ao nosso coração, traz leveza. Note que ele fala assim: olha, me perdoa, Senhor. E esse perdão vai trazer vida novamente, vai trazer alegria a mim novamente, porque eu vivendo nesse pecado, sem ser perdoado pelo Senhor, é como se o Senhor tivesse me esmagado os ossos. Há uma dor muito grande em mim por ter pecado. E Deus então o abençoa. Quando a gente olha para Jó, tudo aquilo que ele passou, chega um momento diante da sua história, né, que ele começa a indagar a Deus e falar com Deus,
Por que será que eu passo disso? Por que tudo isso está acontecendo comigo? Por que eu não morri no dia do meu nascimento? Mas ao final de tudo, quando Jó se encontra com Deus, Deus então vai falar com ele no capítulo 42, que é o capítulo final, não é? O versículo 6 diz assim, Jó, ao ouvir tudo que Deus tinha para falar para ele, diz assim: por isso menosprezo a mim mesmo e me arrependo no pó e na cinza. Eu menosprezo a mim mesmo e me arrependo no pó e na cinza. É isso que Jó está dizendo aqui, não é? Então Deus fala com Jó e Jó então fica ali, se coloca e diz: olha, eu sei, eu me arrependo no pó e na cinza, eu menosprezo a mim mesmo. Eu não sou digno de indagar ao Senhor, eu não sou digno de questionar os porquês do Senhor. Mas a mim só basta crer, somente crer. E então, após esse momento, Deus restitui a Jó não somente o que ele tinha, mas 10 vezes mais tudo o que ele tinha. Diante de todo sofrimento, Jó não maldisse o Senhor em nenhum momento. Mas ele diz ali, naquele momento ali, diante de Deus: olha, eu me arrependo no pó e na cinza. Ele já estava no pó e na cinza. Era tudo que ele tinha e um pedaço de telha, um caco de telha para se coçar, para coçar as suas feridas. Eu me arrependo, Senhor. Confissão que leva à bênção. Quando a gente vai para o livro de Isaías no capítulo 6, olhando a santidade de Deus, aqui Deus pergunta: quem enviarei? E ele diz: meu Deus, eu tenho lábios impuros. E então um anjo tira uma brasa viva do trono de Deus e leva até e coloca na boca de Isaías, purificando. O fogo significa purificação. Então Deus o purifica. Isaías era um profeta que não era pobre, que não tinha estudo, não. Isaías vinha de uma família rica. E Deus o levanta para pregar o arrependimento ao povo que estava se distanciando de Deus. Pedro mesmo, quando estava diante de Cristo, diz assim: Senhor, eu sou pecador. E Deus o abençoa, Deus cuida de Pedro, Deus o chama, o próprio Cristo o chama para ser pescador de homens. O publicano: Senhor, seja propício a mim, que sou pecador. E Deus o abençoa e ele volta justificado para a sua casa. O filho pródigo que falou: eu não sou digno de ser chamado teu filho. Mas em vez do pai brigar, o pai o abraçou, o pai lhe deu roupas novas, lhe deu sapatos, o pai lhe deu um anel e uma grande festa. O retorno para casa foi uma grande festa. É isso que Deus quer conosco quando nós nos arrependemos. Deus quer nos abençoar. Deus quer derramar da sua bênção infinita sobre as nossas vidas, porque nós estamos andando com Ele novamente. Então, nesta manhã, que você pense muito bem nos caminhos que você tem andado. E não fique com a sua mente cauterizada, achando que está tudo bem andar no pecado. Mas busque a Deus em oração, se coloque diante do Pai, com temor e tremor, e peça perdão pelos seus pecados, para que você seja grandemente abençoado, porque não há bênção maior do que estar diante de Deus sem o peso da sua ira. Não há bênção maior do que estar diante de Deus, certo da sua salvação. Não há bênção maior do que estar diante de Deus, e todas as vezes que nós pecarmos, nós sabemos que temos um Deus que nos perdoa se nós nos arrependermos verdadeiramente. Nessa manhã, você agradeça a Deus pela sua salvação e peça perdão pelos seus pecados, para que você cresça espiritualmente, para que você seja grandemente
abençoado. Vamos orar? Senhor, obrigado, Deus, por esse momento. Abençoa as nossas vidas, Pai. Enche-nos da Tua graça e leva-nos ao arrependimento pelos nossos pecados, Pai. Não nos deixe sermos enganados pela nossa vontade. Não nos deixe, ó Deus, sermos enganados pelo mundo, ó Pai. Mas que nós venhamos sempre a nos arrepender toda vez que pecarmos contra o Senhor. Que nós venhamos a nos arrepender deste pecado, Senhor, e confessá-lo a Ti, para que a nossa vida seja abençoada pelo Senhor. Abençoa os Teus filhos, Senhor. Abençoa a nossa igreja. Limpa a nossa igreja, Senhor. Traga santidade à nossa igreja, a fim de que nós cresçamos para a Tua honra e glória, a fim de que nós sejamos usados pelo Senhor para a Tua honra e glória. Abençoa o Teu povo, abençoa cada um de nós, Pai, e derrama do Teu perdão. Em nome de Jesus. Amém. Certo, queridos? Muito bem. Vamos passar, então, a nossa aula, da escola dominical. Nós que estamos estudando a teologia da felicidade. Teologia da Felicidade, essa é a nossa revista. E na semana passada nós estávamos na lição número 2, fizemos uma parte por causa do tempo, nós fizemos apenas uma parte, ficando para hoje então o ponto 2 desta lição, que se chama Alegria Somente em Deus. Alegria somente em Deus. Só para nós fazermos um paralelo, daquilo que nós vimos, nós estávamos estudando então o texto básico para nós é Eclesiastes capítulo 2. Abra lá. Eclesiastes 2, os versículos 24 e 25, que dizem assim: Para o homem não existe nada melhor do que comer, beber e encontrar prazer em seu trabalho. E vi que isso também vem da mão de Deus. E quem aproveitou melhor as comidas e os prazeres do que eu? Foi isso que disse então Salomão. Ele encontrou a alegria de desfrutar dos seus bens, de tudo aquilo que Deus abençoou para a sua vida. Ou seja, ele diz assim, do seu trabalho, não existe nada melhor do que comer, beber e encontrar prazer no seu trabalho. Ou seja, ter uma vida agradável, uma vida abençoada, ou seja, eu tenho essa vida abençoada. Quem mais, além de mim, experimentou dessa vida abençoada? Quem mais aproveitou das coisas mais do que eu? Porque eu fui abençoado por Deus. É isso que Salomão está então nos dizendo. Então, dentro dessa busca pela felicidade que todos nós temos, a gente precisa entender que a nossa felicidade, ela só é encontrada somente em Deus. A verdadeira alegria, ela está em Deus somente. Então a gente citou, a lição cita Dostoiévski, que fala assim: há no homem um vazio do tamanho de Deus. Somente quando nós encontramos a Deus é que esse vazio verdadeiramente ele é então preenchido. E nós vimos também que há um dualismo no mundo, entre monismo versus teísmo. Monismo e teísmo. O que é isso? Monismo quer dizer vem do grego monos, aonde quer fazer com que as coisas de Deus sejam esquecidas na busca de uma coisa só. Tudo é um e um é tudo. A humanidade é una. As religiões são una. O fim é o fim do dualismo, da questão da verdade entre Deus e homem, diferentes e opostos, macho e fêmea, homens e animais, bom e mal, céu e inferno, Cristo e Satanás, pecado e santidade, a Bíblia e outros livros, filho e pai, autoridade e submissão. O monismo quer pregar o fim disso. Nós estamos vivendo numa era monista. Isso não é novo, isso é uma coisa que vem crescendo ao longo das décadas para chegar onde nós chegamos hoje, da forma como nós estamos vivendo hoje. Se você parar para prestar muito bem atenção, se você não assistiu a aula anterior, assista a aula anterior, que vai tratar sobre a questão do monismo detalhadamente.
em todas essas características que eu falei. E aí nós então vimos o monismo e passamos então ao teísmo. Passamos ao teísmo, onde nós vimos que Deus é o Criador e Ele não é a criação, ou seja, Deus engloba tudo, mas as suas criaturas não se misturam com Ele, porque Deus é totalmente outro. Há uma unidade possível que só acontece em Cristo Jesus. Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Ele não é um caminho, Ele não é uma verdade, Ele não é um tipo de vida, mas Ele é a vida, Ele é a verdade, Ele é o caminho, é o único caminho. Somente através dele nós somos levados de volta ao Pai. Não é? Então a humanidade está dividida aí entre aqueles que acreditam em Jesus e aqueles que o rejeitam totalmente. Tá? Só tem uma religião verdadeira, que é aquela que vive para Cristo, por Cristo e em Cristo. Que nós entendermos, né, que nós precisamos entender que todos os homens são pecadores e sem Cristo nós não podemos deixar de ser pecadores. E aí ele encerrou essa primeira parte, sintetizando então tudo isso que nós vimos nesse primeiro momento, naquilo que nós chamamos de solas, tá? Ou somente, tá? Glória somente a Deus, somente a Cristo, glória somente a Cristo, glória somente à palavra, glória somente à graça e somente à fé. Não é glória, glória somente a Deus. Só lhe deu glória, não é? Solo Christus, sola fide, sola gratia e sola Scriptura. Essas são solas da Reforma Protestante, ao qual nós devemos viver dessa forma, tá certo? Então ele começa agora, a partir de hoje, nesse ponto, a tratar da natureza de Deus. Como é que Deus é? Não é? Jesus é que vai nos afirmar em João capítulo 4, versículo 24, ele diz assim: Deus é Espírito e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Não é? Então Jesus nos ensina que Deus é uma pessoa, ele fala da sua pessoalidade, que a personalidade de Deus ela é apresentada na Bíblia, né? Por pronomes pessoais, eu sou o que sou, quando a gente vai lá em Êxodo capítulo 3, versículo 14, ou outras vezes ele utiliza-se de nomes próprios, né? Não tomarás o nome do Senhor, teu Deus, em vão, por exemplo, Êxodo 27, quando vai tratar lá do decálogo, né? Segundo, Jesus nos fala da substância do ser de Deus, ou seja, Deus é Espírito. Então, existem duas substâncias que nós conhecemos, a matéria e o Espírito. O mundo que nós conhecemos, que nós vemos, que nós tocamos, ele é totalmente matéria. E Deus, os anjos e a alma dos homens são espíritos. A substância espiritual de Deus é puro espírito, sem mistura com nenhum tipo de matéria, sem partes ou paixões corporais, como nós temos as nossas paixões, os nossos desejos. Tá? Não estou dizendo somente paixão carnal entre homem e mulher, não é nada disso, ou de outras formas, como o homossexualismo, não é nada disso. Eu estou falando assim de que Deus não tem parte nenhuma. Ele é totalmente espírito. E então nos é apresentado que as qualidades ou as propriedades da substância espiritual de Deus são chamados, essas substâncias são chamadas de atributos. Há um teólogo chamado Luiz Berkoff, né, que ele classifica os atributos de Deus de duas maneiras: atributos incomunicáveis e atributos comunicáveis. Então, os atributos incomunicáveis de Deus são aqueles que ele não comunica, mas que somente ele tem, fazem parte do ser absoluto de Deus. Então, ele não dá às suas criaturas, ele não comunica ao mundo, não é? Esses atributos são conhecidos também como atributos naturais: onisciência, onipresença, imutabilidade, unidade, infinidade,
que a infinidade é a isenção, não é, de toda e qualquer limitação, não existe limites para Deus, e aonde isso atinge a perfeição absoluta de Deus, a sua eternidade e a sua imensidade. Todos esses são atributos incomunicáveis. Por quê? Porque somente Deus é onisciente, só Ele sabe todas as coisas. Satanás não sabe das coisas, ele não sonda o seu pensamento. Somente Deus tem essa capacidade de sondar os nossos pensamentos. Deus é onisciente, Satanás é nada perto de Deus. Tá? Então, Deus é onisciente, somente Deus tem todo o poder. Deus pode estar em todo lugar, porque Ele é onipresente. Deus não muda, aquilo que Ele fala se cumpre, aquilo que Ele fala não muda, imutabilidade. A palavra nos diz que Deus não é homem para que minta, para que mude a sua opinião. Unidade, Ele é um. Infinidade, Ele é infinito. Não tem limite para a sua perfeição absoluta. Ele é eterno e Ele é imenso, ou seja, Ele ocupa a tudo. Ocupa a tudo. Então, esses são atributos incomunicáveis, ou seja, não passa às criaturas. Eu não sou onisciente. Muitas pessoas, até vários filmes, né, que gostariam de ser onipresentes, poder estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Talvez até na correria do nosso dia a dia, a gente peça para Deus, Senhor, me dá mais tempo, ou me faça em dois. A gente responde, eu não sou dois para estar em dois lugares ao mesmo tempo, eu não consigo fazer isso. Somente Deus pode fazer isso. Não é? É onisciente, que sabe todas as... eu queria sondar os pensamentos das pessoas. Ninguém consegue fazer isso. Ninguém. Há uma gama de filmes que tratam sobre isso, né? Mas que eles apenas revelam o desejo humano de ser conhecedor daquilo que passa na cabeça do outro. O que acontece é que Deus tem todos esses atributos, mas não comunica. Somente Ele tem e são em grau de perfeição. Há atributos que Ele comunica às suas criaturas, né? Os que são chamados dos comunicáveis, que são aqueles que se expressam por meio da relação de Deus com as suas criaturas. Não é? Então, também se lá ele chama de atributos, né, como atributos naturais de Deus, aqui ele vai chamar, então, Berkhof vai dizer que esses atributos são conhecidos como atributos morais. São eles, santidade. Deus é santo em perfeição. Nós somos santos? Nós devemos ser santos, mas ainda não somos plenamente. A menos que Cristo volte ou que você morra, a sua alma estará santificada para se encontrar com Cristo. Tá? Mas nós não somos santos, plenamente santos. A questão da justiça, somente Deus é justo plenamente. Nós não somos justos. Nós temos até um certo grau de justiça, um certo grau de santidade, mas não se compara à de Deus. Não é? Misericórdia, Deus é totalmente, plenamente misericordioso, mas nós também podemos exercitar a nossa misericórdia, não é, de olhar a miséria do outro e ajudar. Jesus, quando vê o povo com fome, a multidão com fome, o coração dele se agita, então ele tem misericórdia daquele povo, vendo o sofrimento, vendo a fome, por estarem andando com ele, seguindo a Jesus, para onde quer que ele fosse, então ele multiplica pães e peixes. Mas nós até temos atos de misericórdia, mas não em perfeição, como os de Deus. Bondade, nós podemos ser bons? Obviamente, podemos ter atos de bondade, podemos ser boas pessoas, o que diz o mundo? Sim, mas não plenamente como Deus é bom, porque Deus é bom o tempo todo. Nós não temos atos de bondade, momentos de bondade. Amor, Deus é o puro amor. O nosso amor é quebrado. O nosso amor, ele é muitas vezes levado pelas nossas próprias escolhas. O nosso amor muitas vezes pode ser fingido. O nosso amor pode ser um amor dividido. O amor de Deus não, porque ele é o puro amor. O grande problema de nós
criaturas, que temos esses atributos comunicáveis de Deus, é pautarmos a Deus como se Ele amasse, como se Ele fosse justo, como se Ele tivesse misericórdia, como se Ele fosse bom, a partir do mesmo nível que nós somos. Mas Deus é totalmente outro. Ele não está no nosso nível. Nós estamos abaixo dos pés do Senhor. A nossa justiça é falha. O nosso amor é falha. Mas Deus é perfeito. Mas ainda assim Ele comunicou às suas criaturas, a cada um de nós, seus filhos, né, esses atributos. Então, dentro disso que nós entendemos, né, sobre a questão do teísmo, que nós vimos essa divisão, agora nós vemos a natureza de Deus, e agora nós temos que entender, a partir disso tudo, que fora de Deus não há felicidade. Fora de Deus não há felicidade. O texto básico diz: não há nada melhor para o homem do que comer, beber e fazer que a sua alma goze o bem do seu trabalho. No entanto, vi também que isto vem das mãos de Deus, pois separado deste, quem pode comer ou quem pode alegrar-se? Eclesiastes 2, 24 e 25. Não existe a possibilidade de alegria quando o homem está separado de Deus, mas apenas tristeza e pessimismo. É o que nós chamamos de momentos alegres. Quando nós nos encontramos com Deus e vivemos para Deus, nós experimentamos da plena alegria que somente Deus pode nos dar, que é uma alegria mesmo em meio à tribulação, uma alegria mesmo em meio aos problemas, às dificuldades da vida. Pessimista é toda aquela pessoa que encara tudo pelo lado negativo e espera de tudo o pior. Não é? Entretanto, nada é pior do que o pessimismo. Né? Os princípios que regem a vida de um pessimista são, veja aí se você tem algum: na vida humana as dores superam os prazeres e a felicidade é inatingível. Você pensa assim? A vida diária é apenas um modo de encher o tempo entre o nascimento e a morte, com algumas passagens pela diversão e inúmeras pela chateação. Quem disse isso foi Milor Fernandes. A vida humana é um complexo de acontecimentos ruins, abjetos ou repugnantes. Olha isso. É uma vida sem sentido, uma vida sem graça. Porque não entendem a Deus, não têm a Deus. Quando morrerem, não tem sentido a morte. A morte significa apenas o fim. A morte para o cristão é apenas o início da verdadeira vida. Nós sabemos de quem viemos e para onde vamos. E é por isso que nós vivemos esse período aqui para glorificar ao nosso Deus. Mas muitas pessoas que não creem em Deus não veem sentido nessa vida, apenas aproveitam os momentos que estão entre o nascimento e a morte e depois que morrem. Fica, às vezes, se fez algo grandioso aos olhos dos homens, fica gravado, senão também vai embora, passa, com o tempo serve somente para ser esquecido. Mas se você é uma pessoa pessimista ou está vivendo uma crise, pare e reflita. Pense bem em como você está vivendo. O pessimismo não leva a nada, não constrói, não edifica e não promove uma reação positiva. Então faça como o profeta Jeremias, que viveu uma grande tragédia pessoal, mas que em meio a essa tragédia, ele disse assim: eu quero trazer à memória o que pode me dar esperança. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se a cada manhã. Grande é a tua fidelidade. Lamentações, capítulo 3, versículos 21 a 23. O Davi também, o grande rei Davi, proclamou em meio à tragédia, né? O Senhor é também alto refúgio para o oprimido, refúgio nas horas de tribulação. Pois o necessitado não será para sempre esquecido, e a esperança dos aflitos não se há de frustrar perpetuamente. Salmo 9, não é? Os versículos 9 e 18. Então lembre-se que a origem do pessimismo está no afastamento de Deus.
separado de Deus, quem pode alegrar-se? É o final de Eclesiastes, do versículo 25, capítulo 2 de Eclesiastes, versículo 25. Enquanto estiver longe de Deus, você será infeliz, medroso e pessimista. Então, o que é que você está esperando? Em nome de Jesus Cristo, aproxime-se de Deus, para que Deus te abençoe, para que Ele toque o seu coração, para que Ele derrame sobre você a verdadeira alegria nesse mundo tão atribulado, nesse mundo tão complicado, tão doente ao qual nós vivemos. Então, para nós concluirmos, a visão monista da vida, ela é uma visão totalmente pessimista. Você tem que estar sempre aproveitando a vida, não é? Considerando o mundo e a vida como essencialmente maus. Então eu vivo, não é? Eu vou aproveitando, mas isso não tem sentido para mim. Viver, para o monista, viver é sofrer. Mas o teísmo bíblico nos apresenta uma visão otimista da vida. Alegrai-vos sempre no Senhor, é o que diz o apóstolo Paulo em Filipenses 4, versículo 4. A vida é atribulada, a vida é difícil, mas Deus é a fonte da nossa alegria. Deus é a fonte da nossa alegria. Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta e os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco e nos currais não haja gado, todavia eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. Abacuque capítulo 3, versículos 17 e 18. Ainda que as coisas estejam fora de controle para o homem, estão totalmente no controle de Deus. E Deus quer o melhor para os seus filhos. Deus há de trazer sobre nós a sua verdadeira alegria. Que Deus te abençoe, que Deus te fortaleça, para que você encontre essa alegria, para que você verdadeiramente encontre a paz e a alegria que somente Deus pode te dar. Vamos orar? Senhor, obrigado, Deus, por esse tempo de estudo. Que o Senhor, ó Deus, esteja realmente trazendo paz e alegria à vida daqueles que estão cansados, sobrecarregados, à vida daqueles, ó Deus, que se encontram entristecidos, à vida daqueles, ó Deus, que perderam a perspectiva da esperança de uma vida melhor. Senhor, em nome de Jesus, restaura a alegria do teu povo. Esteja tocando a vida, tocando os corações, para que se arrependam, para que se coloquem nos seus caminhos, para que busquem ao Senhor verdadeiramente, para que o Senhor, ó Deus, derrame das tuas bênçãos e da tua graça e misericórdia sobre nós. Abençoa o teu povo, abençoa a tua igreja, abençoa cada pessoa que está assistindo agora a escola dominical. Nós te louvamos, Senhor, e te agradecemos por esse momento tão precioso. Nós te louvamos em nome de Jesus, o nosso Senhor e Salvador. Amém e amém. Que Deus te abençoe e te dê um domingo cheio de alegria, junto com a sua família, junto com os seus amigos, na presença do Senhor em todo o tempo. Deus te abençoe.